Olá, bem-vindo ao novo vídeo. De acordo com vários artigos, existem cerca de 4 bilhões de acres de terras florestais. Existem também florestas na Terra que ainda não foram totalmente exploradas. Quando você está caminhando na natureza, às vezes pode esperar um encontro com animais selvagens, que consideram a floresta seu território e campo de caça. Enquanto fazia mountain bike em 2014, perto de Fernie, Canadá, um homem chamado Chris encontrou um animal selvagem. No vídeo a seguir, vemos um leão da montanha perseguindo o homem na floresta. Embora o ataque de um leão da montanha seja raro, esses animais ainda podem ser muito perigosos. No vídeo, vemos o leão da montanha escondido na grama e claramente perseguindo o homem. Também ouvimos dizer que ele não tem medo, embora possamos ver que sua câmera está tremendo um pouco. De acordo com especialistas, deve-se manter a calma diante de um leão da montanha. O melhor é parecer alto e andar lentamente para trás. Afinal, fugir é inútil, porque o leão da montanha pode correr 80 km por hora. Parece que Chris sabia o que fazer, pois permaneceu calmo até que o leão finalmente foi embora. Quando dois amigos estavam caminhando pela floresta no norte da Alemanha, eles se depararam com um lugar com canos saindo do chão. Depois de procurar por um tempo, eles encontraram uma entrada subterrânea que estava inicialmente coberta com folhas e galhos. Enquanto desciam, encontraram uma porta de ferro que se fechou atrás deles. Os meninos acabaram chegando a vários corredores que pareciam infinitos. Alguns deles eram até um beco sem saída. Conforme eles caminhavam pelos corredores, mais e mais túneis foram encontrados. Em um ponto, eles se depararam com uma parede com a palavra ajuda nela. Mais adiante, eles encontraram uma porta com o texto "Olá, Satanás, eu te amo", escrito nela. Se isso não fosse assustador o suficiente, eles encontraram quartos escuros que estavam debaixo d'água e que eram insuportavelmente pequenos. Em um dos quartos havia uma máquina velha com um sapato preso na lama e uma estranha substância branca pendurada no teto. Um lugar muito assustador se você me perguntar. Para que você acha que esse bunker foi usado? Me conta aí nos comentários. Nos bosques da cidade de Middlebury, no estado americano de Connecticut, há um lugar assustador chamado Little People's Village. É um lugar onde mini-casas estão situadas em uma área com uma casa de pedra e ruínas. De acordo com várias histórias, dizem que estão lá há décadas ou até mais. Disse que viviam na aldeia bruxas que tinham visto pequenas fadas na floresta e construído casas para elas. Outra história diz que um homem morava na casa de pedra que ouvia vozes de gente pequena que o obrigava a construir as casas. Outras pessoas pensam que talvez as casas pertencessem a um antigo parque de diversões. O que você acha? Um grupo de amigos decidiu caminhar pela floresta em um dia de neblina. E quando estava um fundo o suficiente, eles tiraram uma foto para registrar o tempo que passavam juntos. Depois disso, eles continuaram andando, mas quando chegaram em casa naquela noite e olharam as fotos, perceberam que em uma das fotos, no fundo, havia alguém escondido entre as árvores. Aparentemente, eles não estavam sozinhos na floresta. Quando postaram a foto na internet, algumas pessoas pensaram que poderia ser Slenderman. Outras pessoas pensaram que era apenas um amigo deles, ou que a figura foi photoshopada. Mas se não fosse esse o caso, é muito assustador pensar que alguém está te observando. Portanto, até hoje não está claro quem era essa figura misteriosa no fundo. Na pequena vila de Bishopville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, circula uma história sobre um monstro semelhante a um réptil chamado Homem-Lagarto. O primeiro avistamento registrado foi em 29 de junho de 1988, quando um adolescente dirigindo para casa parou na estrada para consertar seu pneu. De repente, no escuro, olhos vermelhos o encararam com garras e pele verde escamosa. O homem-lagarto tinha mais de 2 metros de altura e supostamente arrancou o espelho do carro e arranhou o teto do carro. Nos meses seguintes, mais ataques teriam ocorrido contra outros carros. Não só eles foram destruídos, mas pegadas lamacentas com 3 dedos dos pés foram deixadas para trás. Mas não foi apenas uma história, porque alguém conseguiu capturá-lo também para as câmeras. No vídeo, um grupo de amigos estava pescando quando se deparou com uma criatura assustadora. Você acredita que este é o infame Homem-Lagarto? Andar pela floresta à noite pode ser assustador para a maioria das pessoas. Um dia, um homem anônimo montou uma câmera porque estava procurando por veados. A câmera que ele havia colocado é acionada quando há movimento na área. Na manhã seguinte, quando ele olhou para ver o que havia filmado, ele havia capturado vários cervos com a câmera. Mas em uma das fotos, há 2 veados presentes e uma jovem garota fantasmagórica. Ainda não se sabe quem foi essa garota. Alguns afirmam que é uma garota desaparecida anos atrás, enquanto outros dizem que é um fantasma. O que você acha? Diz aí nos comentários.
Esta próxima foto é considerada uma das mais assustadoras já tiradas em uma floresta. Dizem que foi tirada por uma câmera colocada em um galho de uma árvore em uma floresta remota. A localização da floresta é desconhecida, mas dizem que é a quilômetros de distância da cidade mais próxima. Além disso, dizem que há apenas uma casa na área. Na foto, podemos ver que não é um animal, mas o que deveria ser. Algumas pessoas pensam que é um fantasma, enquanto outras dizem que é um humano perdido na floresta. Mas isso é muito estranho, porque qual o motivo de uma pessoa usar um manto no meio da noite na floresta? Algumas pessoas sugeriram que o momento em que a foto foi tirada poderia ser a hora das bruxas. Esta é a hora em que se acredita que os espíritos e demônios são mais poderosos. Que tipo de figura você acha que é? A foto a seguir foi tirada de uma floresta perto de um trilho de trem próximo em Auckland, Nova Zelândia. O contexto, entretanto, vai te dar arrepios. A foto foi tirada por duas crianças que estavam fazendo um documentário para um projeto escolar, quando de repente duas figuras misteriosas apareceram atrás delas. Ambas as figuras usavam máscaras brancas e pareciam ter saído de um filme de terror. A parte assustadora dessa situação é que as figuras mascaradas ficaram olhando para eles do outro lado dos trilhos de trem por um bom tempo. Felizmente para elas, as crianças escaparam ilesas. Mas a questão é o que essas pessoas estavam fazendo na floresta e o porquê decidiram ficar olhando para elas. O que você acha? Um usuário do YouTube chamado MrHut117 enviou um vídeo em 15 de janeiro de 2013, no qual ele e sua esposa passeavam por uma floresta com neve. Não está claro onde ele está, mas quando ele ouviu um som assustador, ele agarrou o celular para gravá-lo. Isso é o que ele ouviu, apenas ouça. Oh, this is it. Maybe it wasn't 2012, it was 2013. Fucking hell. Oh, okay. Esta é a primeira vez que eu mesmo ouço esse som, e não me parece que seja um animal, parece muito extraterrestre. Mas o que deveria ter sido? Infelizmente o Sr. Hut não postou mais informações sobre o vídeo, então temos que ficar com isso. O que você acha que foi isso? Dá sua opinião nos comentários. De acordo com o folclore local, existe uma cobra gigante chamada Wessie, que vive na floresta ao redor do rio Prescott, na cidade americana de Westbrook. Existem muitas histórias de pessoas que viram a cobra gigante, alegando que era do tamanho de um caminhão, com a cabeça do tamanho de uma bola de basquete. No entanto, a cobra nunca foi gravada na câmera, até que um homem encontrou uma pele de cobra gigante de 12 metros de comprimento, quando caminhava pela floresta em agosto de 2016. Eles analisaram a pele de cobra e descobriram que era de uma anaconda verde fêmea, que tinha entre 10 e 12 anos. Este tipo de cobra é normalmente encontrado em áreas tropicais da América do Sul e na Amazônia. Portanto, os especialistas acreditam que há uma boa chance de que os donos anteriores da cobra a tenham reproduzido e eventualmente a libertado na natureza. Nos últimos anos, foram disponibilizadas na internet imagens de escadarias misteriosas no meio de florestas. Agora você pode estar se perguntando se isso poderia ser real. E sim, várias escadas foram encontradas em diferentes países. As fotos viralizaram e rapidamente se tornaram assunto no Reddit, onde alguns usuários afirmaram ter visto as escadas por si próprios. O misterioso sobre isso é que as escadas não levavam a lugar nenhum, levando as pessoas a acreditar que poderia ser um portal para outra dimensão, ou talvez até mesmo para o inferno. Inicialmente, as escadas só foram encontradas nas florestas profundas da América, às vezes tão profundas quanto 60 quilômetros na floresta. Mas logo houve relatos de escadas misteriosas sendo encontradas na Alemanha, Brasil e Filipinas. Segundo quem viu as escadas na vida real, eles sentiram uma espécie de presença que não eram bem-vindos, por isso não se atreveram a subir as escadas. Outras pessoas acreditam que as escadas são simplesmente resquícios de antigos assentamentos humanos. O campo de batalha de Gettysburg desempenhou um papel importante na história. É o local de uma das maiores batalhas da Guerra Civil Americana, em 1863. Segundo registros, cerca de 7.500 soldados perderam a vida na batalha que durou 3 dias. Portanto, Gettysburg agora é o lar não apenas de eventos históricos, mas também de histórias paranormais. Ele também está localizado no estado da Pensilvânia, um lugar repleto de atividades sobrenaturais e eventos inexplicáveis. Muitos turistas interessados em história e mistério encontram seu caminho para Gettysburg, e alguns deles relatam ter vivenciado experiências inexplicáveis. Neste vídeo, um turista afirma ter capturado o fantasma de um soldado na câmera.
Agora, muitas pessoas estão céticas em relação à figura do vídeo, mas há relatos regulares de aparições de fantasmas que fazem as pessoas pensarem que poderia ser real. O que você acha? Diz aí nos comentários. Em outubro de 2016, um homem chamado James Rankin caminhou por uma floresta em Nova York onde se deparou com vários folhetos presos às árvores. James disse que é um local remoto na floresta onde muitas pessoas não vêm. Enquanto explorava mais o local, ele se deparou com uma barraca com latas abertas de comida e havia até ferramentas, incluindo uma pá, o que o tornou muito assustador. Como James estava preocupado, ele chamou a polícia para investigar. Alguns dias depois, eles foram informados de que o panfleto era para uma festa de Halloween, mas de acordo com James, parecia que os panfletos estavam lá há meses e não recentemente. Mas seja esse o caso ou não, é muito estranho que alguém quisesse fazer uma festa em um local remoto na floresta com enfeites de panfletos, que aparentemente pertenceram a pessoas reais. O Aokigahara, também chamado de Floresta do Suicídio, é um lugar infame no Japão onde corpos são encontrados regularmente. A floresta está localizada na orla do Monte Fuji, a cerca de 2 horas de carro de Tóquio. Muitos filmes de terror foram feitos inspirados nessa floresta. Muitas pessoas que foram para a floresta decidiram de antemão que não retornariam. Além da reputação da floresta, também há uma grande quantidade de árvores que às vezes dificultam a caminhada. Em alguns casos, as árvores estão tão juntas que o vento não consegue soprar por elas. Também seria fácil se perder aqui, caso não saiba o caminho de volta. Além disso, dizem que os telefones celulares e o sistema GPS falham com frequência. E é claro que não podemos esquecer as histórias sobre fantasmas. Portanto, não é realmente recomendável visitar esta floresta. Um dia, uma mulher de 64 anos estava passeando pelos bosques de Cannock Chase em Hainsford, Inglaterra. Enquanto ela se aprofundava na floresta, ela se deparou com um lugar assustador onde várias bonecas haviam sido pregadas nas árvores. E isso lhes deu arrepios, especialmente quando ela descobriu que a sala de cirurgia de um antigo hospital ficava aqui. O hospital serviu de hospital militar durante a Primeira Guerra Mundial, até deixar de existir em 1924. As bonecas pareciam maltrapilhas, como se já estivessem ali há anos. A mulher mandou examinar as bonecas por um médium espiritual. O médium disse a ela que as bonecas não tinham más intenções, elas apenas pareciam assustadoras. Quando você vê esta imagem pela primeira vez, você acha que talvez uma nave alienígena pousou no meio da floresta. O objeto circular parece estar ao redor de algumas árvores e estaria em Dubnab, uma vila no oeste da Rússia. Não está claro quem ou o que o fez e para que é usado, mas dentro há um estranho buraco de fechadura. Em alguns lugares também existem vários buracos onde a luz do sol pode brilhar e do lado de fora há uma marca de um sinal radioativo. No entanto, não está claro se esta esfera é radioativa, porque a área não é fechada e não impede as pessoas de olharem para o objeto de perto. A população local diz que está lá desde os anos 80 e que não é vigiada, mas eles não têm ideia do que seja. No oeste da Suíça, nas florestas de Molès, disse que existe um homem misterioso que assombra a floresta usando um manto e uma máscara de gás chamado Leloyon. Ele foi visto pela primeira vez em 2003 e tem vagado pela floresta por décadas. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e costumava assustar crianças pequenas que brincavam na floresta. Embora ele não tenha sido agressivo com as pessoas, a polícia local ainda espera que eles possam pegá-lo. Eles também tentaram persegui-lo e procurá-lo algumas vezes, mas infelizmente falharam todas as vezes. Existem muitos mistérios em torno desse homem, e é por isso que ele também se tornou conhecido como o Fantasma de Molès. Em 1962, um lenhador chamado David Macpherson e seu amigo encontraram uma caixa branca perto da montanha de Luther, um vilarejo no Canadá. O objeto pesava 180 quilos e estava pendurado com um paraquedas em uma árvore. Dentro da caixa estavam 2 câmeras. E depois que a descoberta apareceu no noticiário, ela foi rapidamente confiscada pela CIA. O filho de Macpherson disse que isso irritou o pai porque ele não conseguia descobrir o que tinha sido. As pessoas na aldeia queriam respostas, mas o governo divulgou uma mensagem oficial de que era apenas um balão meteorológico. As pessoas não acreditaram nisso e permaneceu um grande mistério por 55 anos. Até que em 2017 foram divulgados documentos sob o nome de Projeto Gentrix, afirmando que a Caixa Branca era um projeto secreto usado para espionar a China e a Rússia. Porém, nunca ficou claro o que aconteceu, e isso faz pensar, porque talvez estejamos sendo observados o tempo todo. Quando você corta uma árvore, a última coisa que você espera encontrar é um cachorro mumificado preso no meio da árvore.
O cão de dentes afiados foi perfeitamente preservado ao longo dos anos. Na década de 1980, um grupo de madeireiros estava cortando uma árvore na Geórgia quando descobriram o cachorro. No início eles ficaram chocados, mas o cachorro mumificado acabou se chamando Stucky. Quando os especialistas examinaram a árvore e o cachorro, eles determinaram que ele tinha entre 50 e 100 anos. Eles pensaram que era um cão de caça perseguindo um esquilo. Então ele teria rastejado por um pequeno buraco sob a árvore e ficado preso. Hoje a árvore com o cachorro mumificado está em exibição no Museu da Geórgia, se você planeja visitá-la. Há uma boa chance de que você, quando era criança, você tinha uma boneca ou várias bonecas como brinquedos. Conforme você cresce, elas podem se tornar bem assustadoras. Um dia, um homem deu um passeio por uma floresta russa e se deparou com uma casa que parecia estar completamente deserta. Toda a casa estava cheia de todos os tipos de bonecos e animais de pelúcia. Muitos deles foram pregados em postes altos e enquanto ele explorava o local, ainda mais ele encontrou obras de arte ainda mais misteriosas. E até mesmo uma cerca da qual prendia um crânio de vaca. Até hoje ninguém sabe quem está por trás disso. Será que alguém se cansou de sua coleção de bonecas e as pendurou para assustar as pessoas? Ou talvez as bonecas estivessem possuídas? Quem sabe? Algumas florestas podem ser muito assustadoras, mas você já ouviu falar da Floresta Hoia? A Floresta Hoia está localizada nos arredores de Cluj-Napoca, na Transilvânia, Romênia, e é conhecida como a floresta mais assustadora do mundo porque nada cresce lá. Há muitas histórias sombrias circulando, incluindo a de um pastor que desapareceu aqui junto com 200 de suas ovelhas. Mas ele é apenas uma das milhares de pessoas que desapareceram misteriosamente na floresta. Também se pensa que os alienígenas estiveram aqui. Isso porque Emil Barnea tirou fotos de um OVNI em 1968. Quem ficou fascinado pela floresta e decidiu visitá-la depois se arrependeu. Os visitantes relatam náuseas, medo, ouvir vozes estranhas e risos, e também como se estivessem sendo observados. Imagine se um dia você estiver caminhando silenciosamente pela floresta e em algum momento você se deparar com esses esqueletos. Acho que você ficaria chocado por um momento, principalmente se fosse à noite. Mas não se preocupe, esses esqueletos pertencem a algum tipo de galeria de arte no meio de uma floresta perto de Essex, na cidade inglesa de Billericay. Há também uma estátua azul de uma mulher pairando, segurando um guarda-chuva e um bando de extraterrestres em um círculo. Este parque foi transformado em um festival. O Festival Helen, como é chamado, é realizado todos os anos e atrai um público de mais de 30 mil pessoas. Escultores e artistas de todo o mundo vêm aqui, e se você gosta de se vestir bem, isso pode ser algo para você também. A próxima história é bem assustadora. Um dia na floresta Arcata, no estado da Califórnia, um homem encontrou uma cabana abandonada que ficava entre várias árvores em um lugar remoto. Como você pode ver nesta foto, você mal consegue ver a cabana, então ela estava muito bem escondida. Quando ouvi isso pela primeira vez, me lembrou um pouco do filme de 2011 chamado Cabin in the Woods. Quando deram uma olhada na cabana, viram que ela estava habitada há muito pouco tempo. Havia comida enlatada, suprimento de água, uma máquina de escrever, uma cama dobrável, um banco, uma lista de tarefas escrita à mão para reformar a cabana e vários livros, incluindo um intitulado Pegue-me se puder. As autoridades decidiram deixar uma nota informando que a pessoa deveria retirar seus pertences, porque era ilegal morar apenas na mata. No entanto, quando eles voltaram alguns dias depois, a coisa toda havia desaparecido e tudo o que restou foi um tipo estranho de sinal no chão. Na floresta perto de um complexo de apartamentos da cidade americana de Greenville, normalmente nada está errado. Mas em 2016, palhaços foram regularmente encontrados tentando oferecer dinheiro às crianças para que eles pudessem levá-las para seu esconderijo na floresta. Mais de 30 crianças supostamente viram palhaços assustadores na floresta e correram rapidamente para seus pais para contar a eles. Palhaços também foram vistos brilhando à noite com luzes verdes de laser no complexo de apartamentos. A polícia foi chamada, mas quando eles verificaram o bosque, não encontraram os misteriosos palhaços. Como você pode ver no vídeo a seguir, algo estranho está acontecendo aqui. Na verdade, parece que toda a floresta pode respirar. Eu também não posso te culpar se você fugir quando vir isso. Mas não se preocupe, a floresta pode estar inspirando e expirando, mas os especialistas dizem que isso se deve a algum tipo de efeito do vento. O vento está realmente tentando empurrar as árvores para baixo e, como resultado, quando as raízes sentem esses efeitos, o solo parece se mover. Se você está curioso para saber onde esta floresta está localizada, você deve viajar para o Sacré-Cœur, em Quebec, no Canadá.
Quando as pessoas viram isso pela primeira vez, pensaram que poderia ser um espírito da floresta. Mas agora que há uma explicação científica para isso, deve ser muito legal ver a floresta que respira na vida real. Em 2018, uma fotógrafa chamada Pat Maher estava dirigindo um carro em direção a Orangeville, uma área em Ontário, no Canadá, quando ela se deparou com algo estranho. A área a conduziu a uma floresta onde uma grande quantidade de sapatos foram amarrados às árvores. E não apenas alguns sapatos, mas centenas de sapatos. Alguns estavam pendurados nos galhos, enquanto outros estavam suspensos no topo das árvores. Você poderia pensar que este é um tipo estranho de memorial, ou talvez tenha sido feito por um artista, mas até hoje não há explicação para os sapatos. Segundo a polícia da área, os relatos sobre esses sapatos datam de 1972. Será que poderia ter um significado mais sinistro? O que você acha? Em 2005, um residente local chamado River Wolf de Santa Cruz, Califórnia, encontrou uma lápide branca na floresta. Ele realmente não pensou muito nisso no início e decidiu seguir em frente. 7 anos depois, ele encontrou a mesma lápide e decidiu examiná-la. Ele finalmente descobriu que pertencia a uma mulher chamada Mary Holmes, que morreu de tuberculose no ano de 1898 com a idade de 21 anos. Naquela época, muitas lápides foram roubadas porque tinham um grande valor. A parte misteriosa dessa história é que a lápide foi levada para a floresta por razões desconhecidas e, portanto, não foi encontrada novamente até 100 anos depois. No estado americano de Massachusetts, ao longo de Old Sudbury Road, na cidade de Lincoln, você encontrará um grupo de cavalos de balanço abandonados. Por serem colocados em um círculo, as pessoas o comparam ao círculo de Stonehenge. Como tal, esse marco ficou conhecido como Ponehenge. Disse que há mais de 30 pôneis, todos com designs e tipos diferentes. De acordo com as histórias, o primeiro pônei chegou em 2010. O terreno onde ele fica pertence a James Pidgeon e sua esposa Elizabeth Graver. Segundo eles, o primeiro pônei teria sido deixado no campo após uma festa de Halloween. Desde então, o número de cavalos de balanço cresceu misteriosamente. Embora este lugar seja bastante assustador, a população local decidiu decorar os cavalos de balanço com luzes no Natal. Imagine que você está dando passeio pelas belas florestas da Escócia e se depara com algo que te faz pensar que pousou em outro mundo. À primeira vista, essas figuras invisíveis parecem assustadoras, mas, felizmente, sabemos quem está por trás dessas imagens assustadoras. Na verdade, é um artista chamado Rob Mulholland que teve a ideia de criar estátuas que fazem as pessoas pensarem sobre seu impacto na floresta. Se você não soubesse que era uma obra de arte, provavelmente ficaria chocado. Dizem que Rob criou as estátuas com um efeito de camuflagem que as torna mágicas. Se por acaso você estiver caminhando em um bosque na Escócia, há uma boa chance de encontrar essas estátuas. Portanto, não há necessidade de ter medo delas. O Parque Nacional da Floresta Petrificada no Arizona é conhecido por suas árvores petrificadas, que permaneceram as mesmas por séculos, mas não é só por isso que é famoso. Muitas pessoas afirmam que se você tirar um galho ou uma pedra da floresta, será amaldiçoado para o resto da vida. A floresta foi declarada Monumento Nacional em dezembro de 1906 e em seguida também foi proibido tirar coisas da floresta. Aqueles que foram pegos tiveram que pagar uma multa substancial, mas como você pode imaginar, alguns visitantes ignoraram isso e levaram coisas da floresta. No ano de 1930, as pessoas se manifestaram, alegando que depois de tirar coisas da floresta, eles tiveram um azar tremendo em suas vidas. O Parque Nacional também recebeu inúmeras cartas e coisas roubadas de volta dos visitantes que desejavam desesperadamente que isso pudesse desfazer seu infortúnio. Você adora explorar florestas? E já se deparou com coisas assustadoras? Me conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!